Hello everyone, my name is Hermes Loshi. I am a researcher from the Centi project, and also I am here represented Raquel Cardamone, founder of the Bright Cities platform, in the mediation of this conversation today. The Bright Cities platform evaluates 160 city indicators and through a data collection process with an innovative methodology provide a score for the performance of the cities in 10 areas. Therefore, in this context of evaluation and also in the context of smart cities environments, we will speak today in our conversation about the challenges of integrating energy and communication systems into smart cities, which is totally linked to how important the standards are, mainly to understand the interaction between different kind of electrical and electronic systems. Therefore, you are our special guest for this conversation, and please don't forget follow the social networks of Centi Project for further updates, as well as signing up for the Bright Cities Seat platform. It's free, so please don't miss this opportunity to receive relevant contents about cities. Thank you very much to stay with us and watching our conversation. Thank you. Olá, olá a todos que nos acompanham. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante aqui no canal da Bright Cities, sobre os desafios da integração de sistemas de energia e comunicação em cidades inteligentes. Bom, meu nome é Hermes, eu sou engenheiro de controle e automação, tenho mestrado em engenharia elétrica e atualmente sou pesquisador pelo projeto Centi. E também hoje eu estou aqui representando a Raquel Cardamone, CEO da Bright Cities, e fundadora da plataforma de cidades Bright Cities, na mediação da nossa conversa. Para todos que nos acompanham, eu gostaria de convidá-los a seguir as redes sociais da Bright Cities, bem como as redes sociais do Projeto Centi, ao qual eu faço parte. Lá vocês podem encontrar informações relevantes sobre cidades, sobre atualizações tecnológicas, entre outros detalhes e tendências. Vocês podem encontrar maiores informações também pelo Facebook da Bright Cities, pelo LinkedIn, Twitter e YouTube. Bom, falando um pouco sobre a plataforma de cidades Bright Cities, trata-se da maneira mais fácil e rápida de se diagnosticar a eficiência das cidades e encontrar melhores soluções. A plataforma avalia 160 indicadores de cidades e, através de uma metodologia de coleta de dados inovadoras, consegue atribuir uma nota para a cidade classificada em 10 áreas. E nesse contexto, então, de avaliação, classificações de cidades inteligentes, nós temos, então, a motivação, digamos assim, do nosso tema, do nosso bate-papo sobre como conceber ou como se proceder com a integração de sistemas em cidades inteligentes, sejam esses sistemas voltados à área de energia e comunicação. E para nossa conversa hoje, nós temos a participação de dois profissionais. O primeiro deles trata-se do Francinei Vieira. Olá, Francinei, tudo bem? Muito bem-vindo. Olá, Hermes. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. Eu que agradeço, Francinei. Por favor, se apresente a todos que nos acompanhem. Acredito que todos tenham interesse em conhecer um pouco e saber um pouco sobre você. Tudo bem. Bem, eu sou engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, no Brasil, e atualmente sou pesquisador integrante do projeto Etopia, que é uma rede de cooperação e pesquisa sobre compatibilidade eletromagnética. Envolve 6 universidades europeias. E também sou doutorando pela Universidade de Hannover, aqui na Alemanha. Muito obrigado, Francinei, pela sua apresentação. Já volto com você para algumas perguntas para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Entretanto, eu gostaria, antes de voltar com você, de convidar o Carlos para que ele possa se apresentar a todos que nos acompanham. Olá, Carlos, tudo bem? Olá, Hermes, Francinei, tudo bem? Muito obrigado, Carlos, pela presença. Por favor, se apresente, fale um pouco sobre você para aqueles que nos acompanham hoje. Perfeito, é um prazer e uma boa responsabilidade poder estar discutindo aqui. Meu nome é Carlos Eduardo Bertolassi, sou engenheiro eletricista,
funcionário da ABB Automação aqui no Brasil, atuando com projetos de modernização de sistemas de acionamentos em baixa e média tensão e sistemas industriais adjacentes. Também sou candidato a mestre em Engenharia Elétrica pelo Departamento de Comunicações, DECOM, da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui, com certeza. Obrigado, Ernest. Muito obrigado, Carlos, pela sua apresentação. Então, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso bate-papo, à nossa conversa. Então, eu trago aqui o Francinei, novamente, e com uma primeira pergunta motivando o nosso bate-papo, Francinei. Nós sabemos e muito se fala sobre os pilares de uma cidade inteligente, ou em outras palavras, seus ambientes. E quando eu imagino um ambiente ou vários ambientes de uma cidade inteligente, logo me vem à cabeça as tecnologias, os serviços ou as soluções que são oferecidas por esses ambientes. Então, no contexto do nosso bate-papo aqui, nós poderíamos falar sobre sistemas de geração de energia, veículos elétricos e infinidade de outros sistemas possíveis. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre a sua opinião, sua visão, sua experiência, bem como um pouco do contexto do seu projeto, como que o projeto visualiza isso, o projeto Utopia, sobre tendências e desafios relacionados à integração desses sistemas em cidades inteligentes. É lógico que nós estamos focados aqui em energia e comunicação, mas sinta-se à vontade de expandir essa discussão para outros temas. Então, como o projeto Utopia, vocês visualizam a integração de sistemas em cidades inteligentes? Ok, Hermes. Primeiramente, é bom deixar claro qual é o objetivo geral aí das cidades inteligentes, que é promover aí o que eu chamo de 3D, que é a decarbonização, é uma menor emissão de carbono na atmosfera, a descentralização, que acontece como fontes de geração mais próximas aos consumidores e em menor capacidade. E também o terceiro ponto, a digitalização, que é a utilização de automação e comunicação bidirecional, por exemplo. Então, as principais tendências relacionadas a vários sistemas interconectados. Por exemplo, a energia renovável, ela está em grande ascensão, principalmente energia solar e fotovoltaica, a ascensão de veículos elétricos e autônomos, a eletrificação dos transportes com trens elétricos, a evolução industrial, a indústria 4.0, assim como o sistema de telecomunicação. Todos esses sistemas estão cada vez mais interconectados entre si. Então, alguns dos desafios relacionados a essa interconexão, posso citar como a estabilidade, é necessário manter uma estabilidade de funcionamento, como é o caso da geração solar e eólica, elas possuem uma grande variabilidade de geração e devem se manter equivalentes ao consumo de energia. Há também o monitoramento de multipontos, são vários pontos agora de geração, na questão da geração distribuída, a medição em tempo real, está virando uma realidade, a troca bidirecional de informações, e isso acarreta numa maior carga de processamento de dados necessária. E um outro ponto é a interoperabilidade entre sistemas, que aí é o ponto do projeto do qual atuo, Utopia, que é a compatibilidade e interferência eletromagnética. Então, esses são os pontos muito importantes aí na integração de cidades inteligentes. Muito interessante, Francinei. Você nos trouxe vários pontos aqui, mas você menciona sobre a conexão de um projeto Utopia com os pontos de interoperabilidade de sistemas. Então, aí nós imaginamos a necessidade de compatibilidade eletromagnética, avaliação de interferência eletromagnética. Então, aproveitando o gancho, nos fale um pouco sobre o que é o projeto Utopia
esse projeto que você participa e quem são os integrantes, tanto pessoas como indústrias e academias envolvidas? Ok, o projeto Etopia é uma rede de pesquisa, de treinamento, de 12 jovens pesquisadores que trabalham com novas técnicas de análise de interferência eletromagnética na aplicação de sistemas elétricos. Isso inclui otimizar técnicas de modelagem, de medição, de previsão, de gerenciamento de riscos eletromagnéticos associados a conversores de potência e redes de comunicação. Né? E isso pode ser aplicado em vários sistemas utilizados aqui na sociedade, sistemas de telecomunicação, como TV, rádio, internet, comunicação por satélite, o 4 e o 5G, data centers. A questão dos transportes também inclui veículos elétricos, trens elétricos, a questão do tráfego aéreo é essencial, e outros campos como a saúde e a defesa também podem ser aplicados. Todos os sistemas são conectados aí por um suprimento de eletricidade, que também vem passando por modificações estruturais em grandes escalas, a inserção de renováveis, baterias, veículos elétricos, automação, HVDC, que é a transmissão de energia em corrente contínua. Então, o projeto Etopia, nesse contexto, vem com o objetivo de melhorar essas técnicas da previsão de risco eletromagnético, tanto conduzido ou irradiado, e nesses sistemas que eu mencionei, e assim garantir um ambiente de operação mais confiável, segura, resiliente a falhas para esses sistemas eletroeletrônicos de comunicação e os componentes entre si. Muito, muito interessante. Você já me desperta uma segunda pergunta, uma vez que você menciona vários sistemas. Na minha avaliação, e talvez trazendo um pouco aqui para o contexto da conversa, nós podemos imaginar a presença de várias infraestruturas, cada uma delas responsáveis por suprir a necessidade, seja de um sistema de transporte, de um sistema de energia, de um sistema de comunicação. Mas antes de perguntar um pouco mais para você sobre isso, e bem como a visão do projeto Etopia, o qual você faz parte, sobre infraestrutura, eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa o Carlos, para que ele compartilhe um pouco conosco sobre a sua visão, Carlos, nesse contexto de, primeiro, tendências e desafios para integração de sistemas. O Francinei nos trouxe diversas possíveis aplicações para sistemas de energia, transporte, energias renováveis, ele citou baterias. Então, como que vocês, um pouco mais do lado da engenharia de aplicação, manutenção e serviço, visualizam as tendências e desafios para a implementação e a integração de sistemas de energia e comunicação? Perfeito. Bom, aproveitando que o Francinei enunciou muito bem, algumas palavras-chave chamam a atenção, né? É como se fosse uma grande teia. E dentro desse ambiente de infraestrutura eletroeletrônica e de telecomunicações, a integração é um fator-chave. Integração de pessoas, de tecnologias, de processos, para que seja possível a geração de um valor no final. Realmente, todas as áreas, elas têm que fazer esforços. Na busca do conhecimento, eu vejo, na testagem e na aplicação. Mais do que aspectos comerciais, viabilidade, que isso é extremamente importante e tem que acontecer, esse processo, igual eu falei, conhecimento, testagem e aplicação é muito importante. Por quê? Porque só a criação ou a inserção de uma tecnologia não é o produto almejado. Tem que existir a geração de valor na ponta. E o que é esse valor? Eu vejo. É você ter um ambiente saudável, do ponto de vista de tecnologia, aplicação, segurança de pessoas e equipamentos, pensando que a tecnologia ela converge para gerar algo para pessoas, e depois recebe um feedback. Em suma, é isso. Integração e infraestrutura caminham juntas.
Muito interessante, Carlos, muito interessante, porque você fala de integração e infraestrutura. Antes da gente entrar no tópico de gestão de infraestrutura, que eu acho que é um bom link com o Francinei, com as perguntas que eu gostaria de fazer para o Francinei no próximo bloco, eu gostaria de explorar um pouco o seu expertise, mas no nosso contexto aqui de integração. Como você imagina, então, que métodos, processos ou metodologias que são usadas hoje em dia, seja no campo de engenharia de aplicação, engenharia de processos, produção, devem ou não se adaptar às tendências tecnológicas? Porque eu imagino que essa integração de sistemas, em muitos casos, se dá como algo novo, né? Então, se dá em função de tecnologias atuais, e a necessidade da integração de tecnologias atuais nos traz a algo que não foi devidamente estudado, padronizado. Então, como que vocês visualizam essa questão de métodos? Esses métodos, eles precisam ser revistos, eles precisam ser atualizados. Caso sim, de que forma fazer isso, né? De que forma atualizar esses processos e métodos para que esse gap entre novas tecnologias e processos seja cada vez menor em cidades. Bom, Hermes e Francinei, eu começaria falando o seguinte: existem alguns aspectos nesse novo mundo smart ou inteligente, além do ambiente tradicional de infraestrutura. Nós temos um crescimento numérico exponencial de dispositivos, diversos tipos de aplicação, proximidade desses dispositivos eletroeletrônicos e de telecomunicação nos diversos ambientes. No momento seguinte, quais ambientes são esses? São os ambientes domésticos, comerciais, industriais, hospitalares, educacionais e cada vez mais os ambientes móveis, vamos dizer assim, os veículos, se valendo dessa tecnologia. No nível usuário, é muito fácil entender isso. Cada tecnologia se justifica por si só, mas no momento que você começa a correlacionar várias delas, é que surgem as discrepâncias, as interferências e os ganhos eventualmente. Eu acredito que cada vez mais a criação ou a revalidação ou revisão de padrões, normas, vai nos ajudar. Eu digo ajudar a indústria, a aplicação, a engenharia e a sociedade em geral. Porque cada vez mais essa população de dispositivos estarão cada vez mais conexos. É o que eu gostaria de dizer. Muito interessante, Carlos. Eu voltei aqui porque eu queria aproveitar esse gancho. Você menciona sobre a necessidade de revisão de padrões, né? Em função dessa nova demanda de aplicações de dispositivos, de tecnologias individuais ou da integração entre várias tecnologias. Então, nesse gancho agora, eu já volto com você. Eu queria aproveitar um pouco, Francinei, aproveitando esse insight, Francinei, que nos foi apresentado pelo Carlos. Como então vocês, você ou a sua pesquisa ou o projeto que você faz parte hoje, ele visualiza a necessidade de revisão de padrões? Você teria alguns casos a compartilhar com quem nos acompanha sobre a importância da revisão desses padrões? Isso é feito de enquanto em quanto tempo? E qual é o possível impacto da não revisão de um padrão ou de um sistema normativo no uso da tecnologia por aqueles que fazem parte das cidades inteligentes? Ou, como bem diz o Carlos, seja o cidadão individual ou a sociedade em conjunto usando essa tecnologia? Bem, o Carlos mencionou bem a questão dos ambientes e como eles se interagem entre si, porque todos os dispositivos elétricos realmente influenciam uns aos outros quando interconectados ou próximos uns aos outros. Na questão da compatibilidade eletromagnética, o objetivo é manter todos esses efeitos colaterais sob controle, garantir que os equipamentos elétricos e eletrônicos não gerem ou não sejam afetados por perturbações eletromagnéticas. E vem a questão da normatização, que é essencial. Grande parte dessa infraestrutura utiliza de ondas eletromagnéticas como transmissão de informações e desempenham esse papel fundamental nos campos da segurança, da economia,
atividades sociais, e que são áreas chaves para tornar as cidades mais inteligentes. A normatização assegura um melhor funcionamento desses sistemas. Então, eu posso mencionar a questão das principais normas de compatibilidade magnética, que é a família IEC 61000 e a CISP-A. Em média, elas são atualizadas a cada 5 anos, né, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Mas isso pode não cobrir tecnologias muito recentes. Então, eu vejo como uma tendência uma maior uniformização de normas entre diferentes regiões do planeta, e que isso poderia facilitar a inserção de um produto em diferentes regiões. Muito interessante esse ponto, e eu gostaria então de trazer o Carlos também agora para a nossa conversa. O Francinei menciona muito essa questão da... conceitualizamos como globalização entre os provedores de solução, né? De um ponto de vista um pouco mais do desenvolvimento e aplicação. Então, a busca por uma conformidade de operação entre diferentes equipamentos dentro do mesmo ambiente passa por essa compatibilidade. Isso, então, tem que ser, de alguma forma, padronizado de maneira global para que todos possam cumprir esses requisitos. Eu acredito que o Carlos tenha uma visão um pouco mais da aplicação, e eu insisto nesse ponto contigo, Carlos, de como de fato isso funciona, né? Como você lida com uma situação onde um ambiente novo demanda por diferentes tecnologias, muitas vezes tecnologias que não seguem o mesmo padrão, o que seria um pouco uma defasagem do cenário traçado pelo Francinei. Então, como gerenciar isso? Como lidar isso, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que você tem a necessidade da aplicação, aquele serviço tem que ser de fato efetivado, mas existem todas as possíveis situações. Então, se você pudesse nos trazer alguma reflexão sobre isso, e em seguida eu passo por Francinei, trazendo então, ou motivando, fazendo a provocação sobre como a ponta da pesquisa e desenvolvimento visualiza esse fenômeno, né? Como aqueles que pensam nos novos padrões consideram que esse processo ele é complexo, até a sua aplicação em si, muita coisa acontece, muito tempo pode ser demandado. Então, primeiro o Carlos, em seguida o Francinei. Legal. Aproveitando aí, dando sequência ao tema, que é muito bom. Vamos pensar em termos de papéis. E aí eu vou discorrer um pouco do papel da infraestrutura, ou da gestão da infraestrutura, que é aquela que pensa, projeta e implementa algo na área tecnológica para cidades ou ambientes. Existem aspectos tradicionais de qualquer gestão de infraestrutura. Pessoas, relacionamentos, time, metas, verbas, cliente, consumidor, enfim. Só que agora, olhando para esse universo smart ou inteligente, vamos pensar um pouquinho na questão de hardware, software, aspectos de segurança pessoal, segurança das instalações, compatibilidades diversas, desde a eletromagnética até a de sistema elétrico, proteção do sistema elétrico e qualidade, adequações de segurança a normas, geração de massa de dados, enfim. A gente coloca dentro de uma gestão tradicional uma série de aspectos implementados com o mundo IoT, com o mundo 4.0, podemos dizer assim. E aí eu vejo a importância dos setores de engenharia que são focados na discussão, na implementação dessa infra, da manutenção desses ambientes, para que se elimine ou se mitigue desvios, e aí você contribui de fato na operação eficaz. Isso tudo está cada vez mais está cada vez mais evidente nos ambientes tecnológicos, porque é tudo muito próximo, é tudo muito rápido, diferente da tecnologia tradicional, eu acredito. Bom, então eu conseguiria compreender da resposta do Carlos, Francinei, de que sim, existe uma preocupação de quem está na ponta buscando a aplicação de gerir serviço sobre o todo,
sobre a visão sobre o todo e sobre o que se compreende como um ambiente ou uma cidade inteligente. Você concordaria que isso também é algo intrínseco à pesquisa e desenvolvimento? Aí você poderia citar alguns exemplos do seu projeto, mas além disso, como a possível a concordância com essa aplicação em serviço, ou seja, a busca por uma nova tecnologia ou pela concepção de um novo serviço, ela necessariamente considera o legado, ou seja, aquilo que foi criado como processo, como o Carlos disse, como método, ou ela considera isso de maneira que será disruptiva? Ou seja, a partir dessa nova tecnologia, esse legado, esses métodos ou processos usados pela engenharia de aplicação não são mais tão relevantes assim. Bem, a questão da academia, ela costuma ser um campo mais especializado, então há uma necessidade de fazer uma colaboração entre os membros da academia para ter uma abordagem mais precisa, né? Como o Carlos disse, a visão de um todo é necessária para observar possíveis problemas que possam ocorrer, que não ocorram de forma individual, mas sim pela interação entre os sistemas. E aí vem a questão da normatização, que ela é necessária para minimizar esses riscos de interferência entre os sistemas. Mas, por outro lado, pode não cobrir as tecnologias mais recentes, as disruptivas, né? Então, é uma questão complexa, né? A normatização tem que ser atualizada regularmente, mas não pode atrasar a evolução tecnológica como um todo. Então, é necessário aí ter uma colaboração entre a academia, entre a indústria e a sociedade para encontrar uma solução equilibrada nesse desenvolvimento. Veja, Carlos, que interessante esse ponto que o Francinei nos traz agora. Os padrões precisam ser atualizados para que não interfiram possíveis aplicações ou a utilização desses padrões sejam eles obsoletos, digamos assim, né? Então eu gostaria de voltar com você, Carlos, na provocação de que como de fato o setor de aplicação considera esse desenvolvimento ou padrões normativos. Isso é, de certa forma, seguido, e caso se depare em um ambiente ou sistema onde não há consenso, a aplicação não é realizada, coisa que eu não acredito que seja, mas como de fato vocês gerenciam isso, né? Porque o Francinei traz esse ponto de que, lógico que a academia, a universidade, a pesquisa e desenvolvimento, ela enxerga os desafios tecnológicos e ela é disruptiva. Ou seja, a partir do momento que se concebe uma nova tecnologia ela nasce, algum padrão foi desfeito. Lógico que quanto maior essa tecnologia e mais promissora seja ela, maior é o impacto para a sociedade que nós vivemos. Mas isso é algo intrínseco, é uma nova tecnologia, é um novo conceito mercadológico. Alguma coisa vai mudar. Então, do ponto de vista de aplicação, serviços, integração, como gerenciar isso, Carlos, esse conflito? E aí nós temos vários pontos que foram abordados aqui. Gestão de infraestrutura, o que remete à integração de sistemas, a busca por padrões normativos e a aplicação. Acompanha todo esse processo ou não? Sim. Eu gosto de começar com o exemplo do sistema elétrico público e privado, que já existe de forma centenária, vamos dizer assim. Até a chegada da cogeração doméstica e comercial, eu posso falar que ele estava estabilizado. Agora, com as possibilidades de cogeração doméstica, abre um novo leque de discussão de normas, padrões, procedimentos técnicos e de segurança pessoal e de equipamentos. Esse é um exemplo muito simples, mas está gerando uma carga gigante de discussão isso aí, e é necessário. E não é um mal, é apenas um momento. Daqui a pouco nós vamos estabilizar. Então, quando a gente fala agora de dispositivos eletroeletrônicos e telecomunicações inseridos em smart ambientes, smart cities, novamente nós estamos elevando o nível de discussão. Nós estamos mexendo, causando uma disfunção para depois estabilizar.
eu acredito que seja assim o caminho das engenharias, do progresso, da evolução tecnológica, Hermes e Francinet. Muito, muito interessante, Carlos. Francinei, tem algum ponto a adicionar nessas considerações do Carlos? Sim, bom, o Carlos cobriu bem esse ponto, né? Questão da tecnologia, né? A tecnologia antiga, ela não vai desaparecer, então ela acaba tendo que trabalhar de forma em conjunta com a nova tecnologia, né? Então, essa questão da geração distribuída, né, ela vem melhorando a condição da geração com menor emissão de carbono, mas você tem que acompanhar aí a evolução tecnológica e as fontes, os combustíveis fósseis ainda continuam existentes e operando em conjunto com essas novas tecnologias. Sim, até nessa linha, viu, Francine e Hermes, eu posso falar com mais detalhes como funciona esse ambiente, vamos dizer, de engenharia de aplicação, de serviços, de implementação de projetos, versus toda a área acadêmica, a normatização, e isso tudo se funde num dado momento. Porém, quem está aqui, vamos dizer, na ponta da flecha, quem está aqui implementando, projetando, né, antes e depois executando o serviço na área de campo, como que funciona? Naturalmente, você se baseia na experiência de pessoas, na formação técnica, em manuais e melhores práticas de equipamentos, em estudos, né, de um sistema, já que vai existir uma interligação de tecnologias. Porém, para nós aqui na ponta, as normas já serviram para nos pautar. Qualquer nova, né, observação, possibilidade, falhas, melhorias, como que funciona na prática? Nós reportamos para a nossa engenharia de desenvolvimento, né, o R&D, local ou nos centros de excelência. Por sua vez, eu acredito, esses centros de excelências têm proximidades com os ambientes de pesquisa e desenvolvimento, que, por sua vez, vão colaborar na revisão ou emissão de normas. De trás para frente. E depois a gente recebe uma nova carga de melhores práticas e utiliza. Esse é um ciclo. Lembrando que em áreas tecnológicas ou de infraestrutura, eu gosto de citar 3 pontos. Seria a saturação, a fragilidade ou overlap de tecnologias. Esses 3 pontos vão sempre empurrar e demandar pesquisa e desenvolvimento, e nós vamos testar depois. Então, é um processo de pesquisa, aplicação, testagem e alimentação da área acadêmica e normativa, eu acredito. Muito interessante, Francinei, esse ponto do Carlos, né? Que de fato ele conceitualiza que o conceito disruptivo, então, desses novos mercados tecnológicos ou novas tecnologias, ele pode primeiramente afetar tanto o lado de aplicação ou ser concebido inicialmente pelo lado de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, eu acho que hoje nós conseguimos, através desse bate-papo, de uma maneira um pouco mais informal e ampla, conceitualizar que em ambos os caminhos, seja a concepção de uma nova tecnologia, ou seja, a aplicação e o uso dessa tecnologia recorrente, é possível entender as demandas de uma nova cidade inteligente, as demandas pela integração de novos sistemas e a busca pelos novos padrões ou sistemas normativos, né? Então, eu acho que esse é mais ou menos o ponto. Se nós encontramos um ponto em comum nessa conversa hoje, seria algo próximo. O que você acha, Francinei? Eu concordo. Então, o produto tecnológico, né, realmente passa por várias fases do planejamento, desenvolvimento, prototipagem. A aplicação também é uma fase muito importante e é bidirecional, tanto o que acontece na aplicação, o resultado de lá
é utilizado para reformular as normas e o que a gente faz aqui na academia, na pesquisa, e o contrário também, o que vem na pesquisa é aplicado, assim, para promover, assim, um ambiente aí de equilíbrio, benéfico para o usuário, para o fornecedor, e de forma sinérgica. Bom, muito obrigado, Francinei. Eu gostaria de avisar a todos que nos acompanham que nós estamos caminhando para o final desse bate-papo. Então, eu gostaria de chamar individualmente primeiro o Francinei, depois o Carlos para algumas palavras finais. Então, Francinei, eu começo com você. Gostaria de ouvir um pouco sobre, novamente, sobre os seus próximos passos com a sua pesquisa. Desejo nós aqui, tanto do Projeto Sente como da Bright Cities, desejamos sucesso na sua caminhada, bem como sucesso ao seu projeto. E nos conte um pouco, então, sobre os seus próximos passos e quais são as principais conclusões, ou se é que existem conclusões ou pontos que você tira da nossa conversa, nosso bate-papo hoje. Bem, os próximos passos do meu projeto envolve exatamente a questão da evolução dos pontos de medição de sistemas elétricos, a integração de veículos, a interação com sistemas de comunicação, com sistemas de transporte, e o que é realmente a base de cidades mais inteligentes. E, bom, vocês podem acompanhar o projeto Etopia, né, pelo site etopia-itn.org, para acompanhar mais detalhes. Agradeço aí ao Carlos, ao Emes pela conversa. É importante tratar desse assunto que vem alcançando aí nossa sociedade com cada vez mais, né, e deixar mais claro que a tecnologia vem para tornar a vida melhor, mais benéfica, como isso pode ser benéfico para cada um. Muito obrigado, Francinei. Nós que agradecemos a sua participação. Tenho certeza que todos os que poderão acompanhar esse vídeo sairão satisfeitos com as informações e insights fornecidos por você hoje aqui na nossa conversa. Então, eu já volto com você para o nosso encerramento. Agora eu gostaria de passar as palavras finais para o Carlos. Deixa eu trazer o Carlos aqui. Então, Carlos, eu faço a mesma provocação a você. Compartilhe com todos que nos acompanham quais são os seus próximos passos. Eu vi que na sua apresentação você menciona o seu desafio com o mestrado, então, por favor, compartilhe com todos os seus próximos passos, bem como quais foram as suas conclusões ou os pontos mais importantes que você gostaria de destacar da nossa conversa hoje. Perfeito. Momentos de discussão como esse são fantásticos. Do ponto de vista pessoal, para grupos com o mesmo propósito, e elevando isso, eu vejo para a sociedade em geral. É uma responsabilidade nossa fazer isso chegar. E hoje nós temos muitos meios, muitas mídias, eu vejo. Cada qual cumprindo com a sua função e vocação, mas entendendo que existe uma junção muito forte em algum momento ou em algum lugar. Enquanto profissional, engenheiro eletricista, eu tenho a missão de estar sempre atento às inovações, desempenhando com excelência o trabalho na área de engenharia de campo, de aplicação e serviços, olhando sempre para o cliente final e pautado das melhores práticas, eu vejo. Enquanto estudante e de mestrado, eu tenho que continuar desenvolvendo a minha dissertação, com grandes possibilidades, fruto da vivência prática e desse universo acadêmico que nós temos a oportunidade de aprender. E eu gostaria de deixar uma frase que eu escutei de um professor pesquisador também há alguns dias, que ele fala sobre esse ambiente smart, inteligente. Ele fala o seguinte, né? Ele ressaltou isso: toda tecnologia, né, ela deslumbra, ela instiga, ela altera o meio, porém ela tem que ser pautada pela visão do todo, para que haja um equilíbrio.
Dessa forma, todos vão ganhar, viu, Hermes e Francinei? É isso que eu acredito. Muito obrigado. Então eu trago aqui o Francinei e o Carlos, novamente, em nome do Projeto Sente, bem como em nome da Bright Cities, aqui eu representando a nossa CEO, Raquel Cardomani. Então, muito obrigado pela participação, Carlos. Muito obrigado, Francinei. E a você que nos acompanha, eu agradeço. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos acompanhar nesse conteúdo. Lembramos que nós, tanto do Projeto Sente como da Bright Cities, temos a responsabilidade em fornecer conteúdos de relevância. Hoje foi um exemplo, muitas informações importantes, seja da ordem de integração de sistemas, gestão de infraestrutura, a busca por novos padrões e sistemas normativos, foram compartilhados com vocês. Novamente, meu muito obrigado, reforço a todos que nos acompanhem pelas nossas redes sociais e deixem nos comentários desse vídeo temas e sugestões para os próximos tópicos. Muito obrigado